Nós estamos aqui, ninguém consegue apontar o crime da senhora presidente da República. E é uma indignação, senhor presidente, porque esse processo começa contra uma presidente honrada, honesta, que não responde a um inquérito, e começou pelo líder de uma quadrilha parlamentar, porque é assim que eu denomino o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que começou o processo por vingança, justamente no mesmo dia em que o PT decidiu pedir cassação dele no Conselho de Ética. Mas eu acho que esse processo de desvio de poder é um desvio de poder continuado, porque logo depois, quando ele conseguiu abrir o processo de impeachment, fez uma aliança com a oposição, com o PSDB e DEM. Agora, senhor presidente, nós chegamos aqui no Senado, aí continua o processo viciado, ao escolher um relator do PSDB. Ontem nós tínhamos aqui a acusação. Miguel Reale Júnior, filiado ao PSDB. Doutora Janaína Pascoal, que trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo do Alckmin, e foi contratada pelo PSDB para emitir o parecer. Então, essa era a acusação, uma acusação partidarizada. Agora, no meio dessa acusação, estava o nosso principal juiz, também do PSDB. Parecia uma reunião da comissão executiva do PSDB. Isso é um absurdo. Qual é a isenção? Senador Anastasia, Vossa Excelência sabe que não há crime. Vossa Excelência foi governador. Vossa Excelência fez coisas, aí sim. Eu trago aqui em mãos os 4 anos que o senhor foi governador, o senhor não cumpriu a meta 1 ano sequer. Um ano sequer. Daqui o ano de 2013. A meta era 2.498 bilhões de superávit. Teve um déficit de 86 milhões. Nem um ano. Não cumpriu 1 ano. Tem mais, senador Anastasia. Investimento, saúde e educação. O senhor sabe, como governador do estado, que teria que investir 12% em saúde e 25% em educação. Isso aqui está previsto na Constituição. Qualquer um se torna inelegível se não fizer isso. Sabe o que Vossa Excelência fez como governador? Investiu 9,68 em saúde. O impeachment do Anastasia que nós estamos vendo aqui. É uma deslealdade ficar atacando o relator, senador Lindenberg? Eu quero que pare o meu tempo. Na hora certa, o nobre relator falará. Garantiu a palavra. Vossa Excelência, tem suas em inscrições. 2012, 9,68%. 2013, 10,84%. Agora os senhores tiveram a coragem de, com o Tribunal de Contas do Estado, um relator que era conselheiro e que antes era um deputado do PSDB, fazer um termo de ajustamento de gestão para burlar a Constituição. Isso aqui sim que é contabilidade criativa. Os senhores sabem que não tem autoridade nesse aspecto para afastar o presidente por essa questão. Isso aqui é um grande absurdo. O dia de ontem foi revelador. O professor Miguel Reale não conseguiu responder questões básicas. Uma confusão. Eles confundiam excesso de arrecadação e superávit financeiro de rubricas específicas, como se fosse excesso de arrecadação da União. É a denúncia impressionante. Vamos nas pedaladas. Me falem os senhores, qual foi o ato da presidenta da República? Qual foi o ato? Plano Safra tem uma lei de 92 que mostra, senador Cristóvão, que a gestão desse Plano Safra é feita por 4 ministérios, pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem ato da presidenta. Sabe o que a acusação diz? A acusação diz o seguinte: ah não, a presidenta era unha e carne com o secretário de Tesouro Nacional, Arno Agostinho. Só para lembrar os senhores, Arno Agostinho não era secretário do Tesouro Nacional mais em 2015. Ele ficou até 2014. Então, é um escândalo o que está acontecendo aqui. Aí eu escuto gente do PSDB dizendo, não, tem que entrar Lava Jato, tem que entrar a delação do Delcídio. Eu acho engraçado, porque a gente sabe que delação não é prova. Tem que haver investigação. Mas quando é contra o governo, vale. Agora, quando o Delcídio fala do senador Aécio, aí é mentira. Porque o Delcídio falou que o senador Aécio recebeu propina de Furnas. Aí não vale para os senhores. Só vale o que é contra o governo. Eu quero aqui dizer, demonstrar essa minha indignação, o papelão que o PSDB está fazendo. Eu fico pensando como estariam figuras como Mário Covas, Teotônio Vilela num momento como esse.
Os senhores estão assinando um golpe feio, fajuto, para tentar colocar um governo Michel Temer e com um governo ilegítimo. É isso que os senhores querem? Concluindo, nobre. E eu concluo dizendo que por trás de tudo isso, senhor presidente, por trás desse golpe, tem um programa, que é o programa mais antipovo que eu já vi em toda a minha vida. Essa ponte para o futuro, que acaba com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. Aqui está na ponte para o futuro. Fim da política de valorização do salário mínimo. Fim da indexação do salário mínimo com benefícios previdenciários. Desvinculação total dos recursos constitucionais para educação e saúde. E, para minha surpresa, Vossa Excelência, inclusive, nas páginas 7 e 8, invoca a Constituição norte-americana para dizer que o processo de impeachment tem essa natureza puramente política e que essa incidência do processo penal teria que ser mitigada. E faz, inclusive, a menção a uma das pessoas que influenciou muito o processo da Constituição americana, que é Hamilton, Alexander Hamilton, né? Cita, com a cultura e o descortínio que Vossa Excelência, obviamente, sempre tem, o federalista, né? E chega a dizer que Hamilton, e Vossa Excelência grifa a palavra política, como dando a impressão que o processo de impeachment, ele realmente tem uma afirmação política que a suplantaria nos aspectos de imparcialidade, de características próprias do processo penal. E eu até me surpreendi, nobre senhor relator, porque na minha cabeça Hamilton falava exatamente o oposto. Então eu não pude ontem à noite, quando cheguei em casa, de olhar o federalista, né? E constatei que Vossa Excelência reproduziu de fato um trecho com fidelidade, mas não continuou o que Hamilton dizia logo após. Hamilton, no parágrafo seguinte, com a devida vênia, desmente a afirmação que lhe está imputada. Eu leio o que Hamilton diz logo após o parágrafo de Vossa Excelência. Ele diz: em muitos casos, o processo de impeachment, se conectará a facções preexistentes e irá afetar suas animosidades, parcialidade, influência e interesse de um lado e de outro. Em tais casos, há sempre o maior perigo que a decisão seja determinada mais pela força comparativa dos partidos que pela real demonstração de inocência ou culpa. E Hamilton então dizia que o ideal seria que fosse para o Senado, porque o Senado seria mais imparcial. A razão dele não é porque o processo é político, ao contrário, ele queria imparcialidade, porque o Senado seria mais imparcial, seria melhor juiz. Tanto que a tese de Hamilton, na origem, se não me falha a memória, era que juízes presidissem o processo de impeachment, mas, diante do contexto, que vá para o Senado, porque ele será mais imparcial, e conclui ele. Onde, se não no Senado, poderia ser encontrado um tribunal suficientemente dignificado ou suficientemente independente? Qual outro órgão seria mais capaz de sentir a confiança suficiente em sua própria situação para preservar, sem assombros e sem influência, a necessária imparcialidade entre o indivíduo acusado e os representantes do povo, seus acusadores? Ou seja, Hamilton propunha a imparcialidade e, portanto, ele não afastava a dimensão dos preceitos do processo penal ou de outras características que garantisse ao Senado a condição de julgadores. Ou seja, para Hamilton, como também para os fundadores, como também para os juristas norte-americanos, o processo de impeachment não é meramente ou puramente político, como Vossa Excelência chega a defender. E chega a dizer, o senador Anastasia, eu nunca vi golpe com direito de defesa. Não, eu já vi. Eu já vi golpe com direito de defesa, já vi injustiça com direito de defesa. E os processos de Moscou não tinham direito de defesa, senador Anastasia? O julgamento de Sócrates não teve direito de defesa, senador Anastasia? Todos os julgamentos mais iníquos da humanidade foram feitos com direito de defesa. Todos. Aliás, quando se quer esconder uma iniquidade, se dá o direito de defesa retórico, onde as cartas estão marcadas, onde o jogo já está definido, onde que as pessoas já definiram o processo. O que eu estou afirmando é que o simples fato de esse direito de defesa formal, não substantivo, formal, não real, onde as pessoas já entram com a convicção formada, isto é uma decisão política e não uma decisão imparcial. E estou, portanto, afirmando que, a se consumar esse processo de impeachment, apesar do direito de defesa, nós temos um golpe. Alô, doutor Alberto Carlos? Sou eu. Doutor, eu vou passar o presidente Lula, tá bom? Tá bom, tá bom. Só um minuto, por favor. Alberto. Alô? Alô. Alberto Carlos, tudo bem? Olha, eu vejo o que está acontecendo com a maior gravidade possível, tá? Eu fui professor universitário. Dei aula na Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Ciência Política. Lá eu tive uma relação
muito próxima lá com o Roberto Cante de Lima, que é um professor de antropologia, tá? Ele lá é pró-reitor da universidade hoje. Eu mantenho contato com ele, né? Eu aprendi muito de uma área que não é minha, de antropologia do direito. Tá? Toda a parte... Ele se formou em advocacia, mas o mais importante é que ele estudou a lei em função da cultura brasileira, tá? Como é que é o processo jurídico no Brasil? A gente chegou a ter uma conversa pessoal sobre esse tema há tempos atrás. A acusação no Brasil, ela tem fé pública, ela monta um inquérito, ele faz todo o estudo dele, eu li muita coisa, tá, presidente? Ela não é a minha área de especialidade, a minha área é política, mas ela monta a acusação para incriminar o acusado. Tá? Tem fé pública, a paginação lá é oficial, então o Ministério Público acusa alguém, qualquer pessoa, tá? Os pobres no Brasil conhecem isso muito melhor do que todos nós, porque todos eles passaram, ou muitos deles passaram por isso. Tá? Então você tem uma paginação, tem fé pública, tem o Ministério Público, aquilo é feito debaixo da asa de um juiz. Tá? Então, quando aquilo entra no judiciário, você está condenado, efetivamente. Tá? Eu li tudo que saiu com relação a ti na semana passada, assim, tudo o que foi público, nada detalhado. Tá? Quando você lê aquilo, à luz do que eu aprendi com o Roberto Cante de Lima, né, assim, dizendo com clareza, eu não estou aqui colocando panos quentes, eles condenaram já, efetivamente. Tá? Não tem defesa jurídica que salve. Tá? Eu estou falando assim, eu estou falando com alarmismo mesmo. Mas dado a forma como o processo é construído, eles já fizeram isso. Você entendeu? Você vai botar a defesa, eles vão dizer, dane-se. Ele acabou de dizer aí o negócio do Marcelo, que é domínio do fato e acabou. Você entendeu? É autoritário. A justiça brasileira é a última peça de autoritarismo da sociedade brasileira. E você está embaixo dela agora. Fudeu, o cara montou isso.